Queridos amigos, nós tivemos a oportunidade de tomar conhecimento do fundamento, da estrutura, das linhas de base que constituem a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. E esse arcabouço que nos foi apresentado de uma maneira estruturada, concreta, e que reconhecemos nisso é isso mesmo, é a imagem, por dizer assim, é o rosto da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea que se destina e se dirige ao homem moderno, a cada um de nós, na realidade, na circunstância, no dia a dia, com a sua problemática, na qual nos encontramos. Também, como foi exposto no início da apresentação da primeira parte, isso não é novo. Está apenas com uma roupagem adequada para nós, homens modernos. Mas ao longo, poderíamos dizer, ao longo de desde sempre, desde a queda do ser humano, escolas espirituais se manifestaram para transmitir uma mesma e única mensagem a povos em épocas e em estados de consciência diferentes. E todo esse trabalho que foi sendo realizado ao longo dos séculos e dos milênios, e há tempos até muito mais remotos do que imaginamos, formam como que um fio de ouro, um fio dourado que perspassa a história da humanidade. E desse fio dourado emana um toque, uma luz e uma força. A luz para iluminar o caminho dos que buscam, dos que amadureceram e anelam por responder a essas três questões fundamentais: quem sou, de onde vim e para onde vou. E por trás dessa luz que ilumina o caminho há uma força. E isso é uma escola espiritual. Uma escola espiritual é um campo de força. Não é um campo de filosofia, de livros, é um campo de força. E esse campo que está coplanarmente interpenetrando o mundo e a humanidade é o que forma uma corrente universal de fraternidades, uma fraternidade universal, uma fraternidade constituída por aqueles que não participaram da queda, que juntamente com os que caíram e retornaram, laboram em força, em luz, em prol do gênero humano decaído, portanto, em prol de todos nós e de cada um de nós. O que dizem esses grandes que trouxeram e reavivaram esse fio de luz? Qual é a mensagem central deles? É a mesma, é a única e a mesma. E nós vamos mencionando alguns desses grandes enviados, ao redor do qual se formaram escolas espirituais, na época, para aquele povo, mas que tem a sua irradiação no presente. Nós vamos tentar trazer toda essa explicação para uma linguagem testemunhada por aqueles que disseram a mesma coisa em outras épocas. Por exemplo, se tivéssemos agora, queridos amigos, 30 segundos, não tem mais tempo do que isso, para dizer algo de fundamental. O que a escola tem a dizer ao ser humano? Ela diz: no seu coração está oculta, está encerrada uma semente de luz. Assim como a semente de uma planta
e ali está todo o milagre de uma criação. Assim como do ventre materno um óvulo foi fecundado e deu origem a um ser dessa complexidade que somos nós, também na gruta, na manjedoura do coração do homem, está uma semente de luz. E essa semente de luz aguarda que a terra ao seu redor seja fofiada, que abra-se um espaço na consciência humana por onde adentre a luz e dê calor a essa semente, e que o homem volte, aí que se fala da conversão, converta o seu caminho de vida e respire de um outro alento, não dos éteres desse mundo, mas de um alento divino. E isso, assim como uma criança é formada no ventre materno, um milagre no coração do homem é engendrado, nesta oficina do coração do homem é engendrado o novo homem, que vem de uma semente a respeito da qual, por exemplo, no Novo Testamento, Paulo fala: existem corpos terrenos e corpos celestes. Os corpos celestes vêm das sementes de luz. Pois bem, nós vimos, por todo esse encadeamento de explicação tão claro, que todo esse ensinamento pode, de um outro ângulo, ser condensado da seguinte forma. O símbolo da escola traz em si a totalidade completa do trabalho da escola espiritual. E ele pode ser colocado, este trabalho, também num triângulo equilátero, onde, de um lado, está uma cosmologia gnóstica. Gnóstica no sentido de conhecimento, não conhecimento intelectual, de quem leu, pesquisou, comparou, permutou raciocínios, mas de quem auriu um conhecimento de primeira mão. Uma cosmologia gnóstica. No outro lado desse triângulo está uma antropologia, o homem, antropologia gnóstica, que é a que nos foi apresentada. Então, a cosmologia que fala das duas ordens de natureza, uma terrena, uma, como diz Jacobeme, apartada do espírito, com duas metades, o aquém, palpável, e o além. O além, onde muitas das religiões imaginam estar o reino do céu, mas que é a contraparte invisível deste mundo. Simplesmente isso, é o reino dos mortos. É esta natureza. E um outro campo de vida. Um campo de vida que não é este que conhecemos e que sondamos com os nossos sentidos terrenos, naturais. Essa é a cosmologia. As duas ordens de natureza. Essas duas ordens de natureza também estão em nós. E aí se fala de uma antropologia gnóstica, e que foi aqui detalhadamente explicada. Um microcosmo, em cujo centro matemático, se fosse um compasso, a ponta seca do compasso, está um centro, um núcleo, e que pertence a um outro campo de vida. E uma personalidade terrena. Também as duas ordens de natureza em nós. E a base fundamental dessa cosmologia e dessa antropologia é o Evangelho. E aqui, queridos amigos, é fundamental dizer que
o motor, a energia, a força, a vitalização, o amor, que faz ser possível essa fusão entre essas duas ordens de natureza, é essa força que podemos chamar de Cristo, do Espírito, da substância raiz cósmica original, enfim, uma outra energia que não é essa que conhecemos. Portanto, o Evangelho é, para os gnósticos, portanto também para a escola espiritual, uma descrição detalhada, numa linguagem velada, da realização desse processo. E antes de falar um pouco do Evangelho que está mais próximo de nós, que é do cristianismo, expondo isso, nós vamos citar alguns pensamentos centrais de todos esses grandes que trabalharam em prol de que a humanidade realize em si essa vocação que está na base do seu nascimento. Trinta segundos para dizer ao homem o que há de mais importante. Dentro de você, irmão, irmã, há uma semente de luz, esperando para que você responda a esse seu chamado. E percebemos a irradiação dessa semente de luz, algo como um desconforto, um descontentamento, um não encaixar desse caminhar que vai do berço ao túmulo, o espinho na carne, que possamos estar nas melhores condições, mas falta algo. Falta um indefinível. Falta algo que não pode ser explicado. Falta algo que não dá para ser compreendido a não ser por aqueles que também sentem isso. E isso decorre do que chamamos do átomo centelha do espírito, deste ponto central do microcosmo. É uma pré-memória, uma pré-reminiscência, uma pré-lembrança de uma outra realidade de vida real, não filosófica, não livresca, real, que é possível de ser realizada nessa condição moderna em que nos encontramos. E como tantos grandes testificam disso? Por exemplo, vamos tomar o que talvez seja para a nossa civilização do cristianismo a raiz, que é Hermes Trismegistus. E quando se fala, amigos, dessa semente, dessa realidade, é muito simples. É que nós acabamos ficando fãs de coisas complexas, de coisas difíceis, mas que a essência está ali, só ela, para ser olhada, para encontrar um ouvido que possa ouvir essa voz, ou para encontrar um órgão de respiração que possa, como diz poeticamente os Rosa Cruz, sorver esse perfume da rosa que emana do protoátomo. Diz-nos o seguinte Hermes Trismegisto, endereçando a consciência do ser humano para esse ponto central. Procura, ó alma, obter conhecimento de todas as coisas. E não acredites que uma só coisa que procuras esteja fora de ti. Não. Tudo que existe está em ti, ao teu alcance. Acautela-te, pois, com o erro de procurares fora as coisas que estão em ti. As coisas cujo conhecimento deves adquirir existem eterna e incessantemente, e nenhuma delas existe fora de ti mesmo. O que existe fora de ti mesmo
são as coisas que desde o princípio foram separadas de ti, isto é, aquelas que adquirem diferentes propriedades e dessa forma são incorporadas ao processo do desabrochar, florescer e fenecer. E continua Hermes Trismegisto. Retorna, pois, a ti mesmo, ó alma, e procura dentro de ti todo o conhecimento que deves alcançar. Convence-te desta verdade que a ti tenho dito. Medita sobre ela e não te esqueças. Aquilo que já possuis, e todo ser humano possui essa centelha de luz, aquilo que já possuis, não é preciso buscá-lo em outra parte, porquanto tudo de que a alma necessita para chegar ao conhecimento verdadeiro está nela mesma e em nenhum outro lugar. É um texto de Hermes Trismegisto. E no tocante, fazendo um link com o que nos foi exposto do subconsciente e do supraconsciente dessa natureza que prende a nossa consciência como num caleidoscópio de cores e formas que pensamos estar progredindo, mas estamos girando em falso, como que num torpor, como que vendo as imagens de Platão na caverna, Hermes diz: parai e olhai para o alto. Detalhe, mas olhai com os olhos do coração. O coração do homem guarda esse segredo. E Buda diz o seguinte: ó monges, quando a liberdade do coração, que é o amor, é perseguida, é realizada, é levada a sério, escolhida como veículo e como base, praticada, aumentada e posta em estado de agir, pode-se esperar dela muita vantagem. Qual vantagem? Felizes adormecem, declínio do ego, e felizes despertam o nascer dessa semente divina. E Ângelo Silesius diz o seguinte, uma frase fantástica: ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se não nascer em ti, continuarás extraviado. E Jacobeme, o grande místico, o sapateiro místico, o homem de uma simplicidade impressionante e portador de todo ensinamento universal, diz o seguinte, Jacobeme: ó homem, onde queres ir procurar a Deus? Aonde vais? Ele está em ti. Não o procures senão em tua própria alma, que é de natureza eterna, na qual está toda a divina criação. Todo o nosso ensinamento, continua Jacobeme, reduz-se a mostrar ao homem como acender, como iluminar em si mesmo o divino mundo da luz. E Lao Tse, a grande luz da antiguidade, China, fala ao dizer desse incompreensível outro, ao dizer dessa divindade, deste que não pode ser apanhado por mãos humanas, que não pode ser apreendido por mente humana. Ele se refere a esse outro como sendo o tal. E diz a respeito desse outro tal: para alcançá-lo é preciso não ser,
é preciso não agir. É o render-se à vontade do tal. E quando, continua Lao Tse, quando decidimos procurá-lo, encontramo-lo em nós mesmos. E os males dos homens são devido à sua negligência em cuidar dos seus próprios campos, atarefando-se, no entanto, com o cuidado dos campos alheios. Aquele que conhece os homens é prevenido, mas aquele que conhece a si mesmo é realmente esclarecido. Aquele que vence os homens é forte, mas aquele que vence a si mesmo é realmente poderoso. E, amigos, nessa mesma linha, no cristianismo, no evangelho cristão, talvez do qual estamos mais próximos, é indicada essa realidade interior que é o ponto central do trabalho das escolas espirituais. Quando é dito, vede, o reino está em vós, mais perto e próximo do que mãos e pés, pois vós sois o templo do Espírito Santo. Nós poderíamos agora fazer uma breve síntese. Eu não sei como está de tempo. 6 horas. No máximo, umas 5, 6 horinhas eu consigo falar sobre isso daqui. Tá? É bem rápido. Essas coisas, amigos, se dirigem a homens amadurecidos. E o que é que traz um amadurecimento? Experiência, vivência. Experiência que vê essa dualidade bem e mal, positivo e negativo, quente e frio, essa dialética, essa moeda de duas faces. No Evangelho, e o Evangelho é uma descrição científica detalhada sobre tudo isso que aqui foi exposto. Ao reconhecermos esse mundo e essa natureza como estéril e envelhecida, deparamos-nos com os personagens Isabel e Zacarias, que queriam ter um filho, mas eram estéreis, velhos. E é-lhes concedido um despertar. Um despertar. Devemos ver tudo isso em nós mesmos, para preparar o caminho espiritual para o outro, Jesus, que era, que há e que há de vir. E então, de Isabel e de Zacarias, do homem cansado, fatigado, estéril, nasce João, aquele que busca, aquele que prepara o caminho para o outro que virá, para Jesus. E essa jornada de João culmina em João, o homem buscador, encontrando Jesus, encontrando o outro, encontrando a semente de luz nele mesmo, sendo um testemunha viva dessa realidade e batizando-o, ou seja, fundindo-se nele. E nesse momento, simbolicamente, João é decapitado. A vida não é mais conduzida pelo eu nem pelo buscador, mas pelo outro. Vejam como é forte a nossa consciência na cabeça. Eu sou, eu quero, é meu, concordo, não vou. Aqui, 50 mil sinapses, 50 mil pensamentos por dia. Essa é a nossa consciência. E há uma outra consciência, a consciência no silêncio, que é essa consciência do outro, que é a consciência do coração, que é a consciência do homem Jesus em nós. Paralelamente ao nascimento de João, um outro casal, José e Maria, tem um filho,
Jesus. Só que esse filho não é concebido por José, é concebido, como diz o Evangelho, por obra do Espírito Santo. José, o carpinteiro místico, cabeça, e Maria, coração. Maria, mare, substância original, substância raiz cósmica. Do toque desses dois, da união desses dois ao nascimento no coração do homem, nessa manjedoura cercada de animais por todos os lados, vejam o que é o nosso coração, nasce Jesus, a nova alma. E essa criança que vem de nascer é visitada por 3 reis, por 3 forças que foi aqui exposta. A força de um novo mental, a força de um novo desejar e a força de um novo agir. Os 3 reis magos, orientados pela estrela de Belém, estrela de 5 pontas, símbolo da nova alma. Só que quando começa esse processo vivo em nós somos um laboratório desse processo. Quando esse processo começa, e ele é para valer, não é só mental, intelectual, Herodes, o ser dessa natureza, o reino do nosso sistema humano, o rei eu, se revolta contra o nascimento dessa criança, porque ele sabe que esse processo, tendo prosseguimento, ele será destronado. E esse outro Jesus ascenderá ao trono. Então, vem o episódio do mandar matar as crianças, mandar matar as criancinhas. E qual é a atitude do aluno de uma escola espiritual entre essa luta, entre as forças dessa natureza e a força do ser divino no seu coração que não luta? É a atitude inteligente de José, cabeça, e de Maria, coração, de não lutar, de fugir para o deserto, não lutar, não reagir. O menino Jesus começa a realizar sua missão, e os sábios desse mundo se maravilham, pois a sabedoria dos homens, como é dito, é loucura perante Deus. Jesus, a nova alma, o outro, a rosa florescida, exala o seu perfume e como ele mesmo diz, realiza as obras do Pai, do outro campo de vida, ou seja, cura, ensina por parábolas, sermão da montanha, expulsa os vendilhões do seu templo microcósmico. Amigos, sem fantasia, o que se passa dentro de nós, em termos de pensamento, de sentimento, de desejo, de volição, é um terror. Nós transformamos esse templo microcósmico numa barganha, num negociar com o mundo. Isso precisa ser purificado. E essa purificação é um queimar esses registros magnéticos kármicos. E essa queima é feita por luz, luz de Cristo, luz que advém desse protoátomo do coração. E segue a sua jornada, para sermos mais sucintos. Prepara e realiza a Santa Ceia, pede aos seus discípulos que vão para irem à cidade e encontrarem um homem com um cântaro que lhes indicaria onde realizar a Santa Ceia. Homem com cântaro, a era de Aquários, o aguadeiro, agora onde estamos nós, e reparte, quer dizer, essa força crística espargiu sobre toda a humanidade, sem ser privilégio de quem quer que seja. É como o sol, que brilha sobre todos. Assim é a força crística, que ofertou o seu corpo, simbolicamente pão, e a sua energia, simbolicamente o seu sangue, vertida sobre todos nós, decaídos gêneros humano. E o caminho prossegue de Belém ao Gólgota, do coração à cabeça, ou seja, no coração, nessa semente divina, há uma força, há uma Kundalini, a Kundalini do coração, que sobe e toca a cabeça. E ali ela é crucificada, ou seja,
é crucificada entre dois ladrões, o bom ladrão e o mau ladrão, ou seja, o bem e o mal dessa natureza. Essa dualidade é sepultada, morre, acaba. Essa dualidade de nascer da roda da vida e da morte, de morrer da roda da vida e da morte. E vem, ao terceiro dia, coração, cabeça e ação. Traça-se a coluna vertebral do novo homem e vem a gloriosa ressurreição. E o túmulo é encontrado vazio. O microcosmo foi esvaziado. E o homem, em torno de si, criou como que um jardim, chamado Jardim de Arimateia, que é o campo de encontro entre duas naturezas absolutamente distintas entre si. E segue a subida ao Pai, o que os Rosa Cruzes clássicos chamavam o casamento alquímico, ou que a Bíblia fala da parábola do filho pródigo, do retorno ao outro campo de vida. Então, amigos, para encerrar, cada homem e cada mulher, nós não nascemos para vir ao mundo, ter as experiências que tivemos, aprender a lutar para ganhar o nosso pão, pisoteando-nos mutuamente, procriar, atender aos prazeres dos nossos sentidos e com a única certeza de que o túmulo nos espera. Homem és pó e ao pó voltarás. Há um propósito de luz, um propósito cósmico na base da criação do homem. E para isso, cada um de nós, cada homem e cada mulher, não importa em que estado de consciência ele está, ele possui essa nobreza, ele porta em si essa semente de luz. Desde que ele venha a ter um conhecimento, ser tocado dessa sua nobreza original divina. E isso é o grande talento que ele recebeu e que não deve ser enterrado, deve ser desenterrada do coração do homem essa semente de luz. E como diz Jesus o Senhor, fareis coisas maiores do que essa, pois sois o templo do Espírito Santo, sois o portador do reino de Deus em si. Sois uma oficina viva desse processo da grande mudança que está na base daqueles que já não se contentam em caminhar do berço ao túmulo, mas que querem buscar, encontrar em si mesmos, sem um mestre, sem um guru, sem quem quer que seja que tenha que se interpor entre si mesmo e a divindade. O homem não precisa de nenhum intermediário, e dar assim uma conversão, uma transformação e uma transfiguração à sua vida. Era essa a segunda parte de nossa apresentação, e agora nós nos colocamos à disposição. Se algum dos amigos tiver uma pergunta, uma colocação para ser feita, nós procuraremos com a maior boa vontade e, naturalmente, respeitadas as nossas limitações, responder aquilo que nos for colocado. A palavra está com os amigos, fiquem à vontade.